Ô galera antenada do estúdio, sou o professor Abraão, matemática, e nós vamos começar aí uma interação com permutação circular. Um assunto super bacana, bem interessante e que cai sempre nos melhores vestibulares e você não vai ficar de fora. Então vamos começar aí permutação circular pensando um pouco sobre o assunto. Vamos considerar 4 pessoas, a Ana, o Beto, a Carla e o Daniel. Existem 4 fatorial maneiras de montarmos uma fila com essas 4 pessoas. Claro, né? Por que 4 fatorial? Porque a gente tem uma permutação simples de 4 pessoas que podem trocar de lugar para formar essa fila. Lembrando aí um pouquinho que 4 fatorial é a multiplicação do número 4 com todos os seus antecessores naturais até 1, a gente tem então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24 maneiras. Ah, bacana, Abraão, mas isso aí é permutação simples, eu já sabia. Beleza. Isso é para a gente pensar e trocar uma ideia e montarmos aí a noção de permutação circular. De quantos modos essas mesmas pessoas, ou seja, os 4, podem formar um círculo. Agora eles querem se organizar não mais em uma fila, mas em um círculo. Nesse caso, nós faremos então uma permutação circular entre essas pessoas. Vamos levar em consideração, nessa organização, apenas a posição relativa entre as pessoas que vão formar o círculo e vamos desconsiderar qualquer referencial externo. Então não interessa se tem uma árvore atrás, se tem uma mesinha na frente, se tem uma pessoa do lado, só vai interessar na hora de organizar as 4 pessoas em círculo, eles, os 4 entre si. No caso, a Ana, o Beto, Carla e o Daniel. Não interessa outro referencial qualquer. Observe, por exemplo, essa colocação que eu fiz deles em círculo. A Ana, o Beto, a Carla e o Daniel, no sentido em que eu tomei e que eu li para vocês. O sentido aí, no caso, horário. Tranquilo? É uma organização, é uma permutação circular. Imagine como se eles estivessem no nada e não há nenhum referencial externo. De quantas maneiras eu poderia redistribuir, reorganizar essas pessoas nesse círculo? A nossa pergunta é essa, e é sobre isso que nós estamos estudando hoje. Nessa conjuntura, se eu tivesse a fila, e aí tivesse o A, o B, o C e o D, que é a Andréia, o Beto, a Carla e o Daniel, e eu ficasse trocando eles de lugar entre si, ABCD, BCDA, CDAB e DABC, seriam consideradas como diferentes, são permutações diferentes. Já na permutação circular, elas vão ser consideradas a mesma arrumação, a mesma organização. Sabe por quê? Porque nesse caso aí, eu teria apenas uma rotação. Vamos ver como ficaria isso na figura? Olha a primeira figura, tá ali. Nós temos na ordem a Ana, eu tenho ali o Beto, tenho ali o Daniel e eu tenho ali também a Carla. Se eu fizer isso aqui, preste atenção nessa segunda arrumação que eu acabei de formar. Você percebeu que eu fiz apenas uma rotação? Eu girei todos eles. É como se eu tivesse feito uma pequena rodada de 90 graus nesse círculo. Se eu fizer novamente 90 graus com todos eles, observem as vizinhanças tomando como ponto de partida, tá? A primeira figura. Observe que na primeira figurinha que eu tenho aí, ó, a menininha que está com a mochila tem no sentido horário o moço que está com a maleta e no sentido anti-horário o garoto que está com a mochila nas costas. Agora olha para as outras arrumações que eu estava fazendo. Observe que na frente dela, no sentido horário, eu continuo tendo o homenzinho de terno e maleta. E no sentido anti-horário, eu tenho o garotinho com a mochila nas costas. Em todas as arrumações que eu fiz, tá certo? Eu tenho a mesma estrutura, as mesmas vizinhanças para a garotinha que está com a mochila vermelha nas costas. Resumindo, eu fiz apenas um giro, eu estava girando uma rotação com eles. Nesse caso aí, essas arrumações, todas elas, são a mesma permutação, porque não houve troca de vizinhos. Os vizinhos permaneceram os mesmos. Quem estava à direita, quem estava à esquerda, quem estava no sentido horário e no sentido anti-horário, permanecem os mesmos. Por isso que eu não considero uma permutação nova. Nesse caso, como eu tenho 4 elementos, você percebe claramente
que eu posso fazer 4 rotações entre eles. Então, para eu contabilizar corretamente o número de permutações, tá? Deles 4 em um círculo, eu vou levar em consideração como se eu tivesse uma permutação simples e depois eu divido por 4. Olha como fica a minha conta. Vai ficar uma permutação circular de 4 pessoas. 4 fatorial dividido para 4. Abraão, por que está dividindo para 4? Está dividindo para 4 exatamente porque são 4 pessoas. Eu posso fazer 4 giros, entre aspas. 4 vezes 3 fatorial dividido por 4. Cancelando 4 com 4, a gente vai ficar simplesmente com 3 fatorial. Ah, então numa permutação circular de 4, a resposta vai ser 3 fatorial? Exatamente. Se fossem 5, Abraão, aí eu teria permutação circular de 5, ficaria 4 fatorial. Se fossem 15 pessoas, aí eu teria uma permutação circular de 15 pessoas. Ia dar na conta 14 fatorial, porque eu vou dividir o 15 fatorial por 15. E assim eu posso generalizar e chegar a uma fórmula. Então vamos formalizar aí as nossas ideias. A permutação circular, então, é um caso de permutação em que os elementos estão dispostos em um círculo. Não necessariamente um círculo, basta estar ao redor de, basta dar a sensação de circular alguma coisa. Na permutação circular, vamos levar em consideração apenas a posição relativa dos elementos que vão formar o círculo entre si e vamos desconsiderar a ordem fixa, ou seja, gerar os elementos não vai gerar uma nova permutação. Para determinar o número de permutações circulares, com N elementos, a gente vai generalizar e utilizar a fórmula. Permutação circular, PC, de N elementos distintos, sempre vai ser igual a N menos 1 fatorial. Viu como é tranquilo? Viu como não é difícil? Então é só ficar atento que para denunciar a questão que é uma permutação circular, basta que a organização não seja em fila. A organização das pessoas, dos elementos, tem que ser ao redor de alguma coisa. Nessa estrutura, nesse formato, a gente tem alguns problemas. E aí o primeiro problema que eu trago para você diz o seguinte, ó, fica ligado. No colégio, 8 professores costumam tomar a refeição juntos, tanto no almoço como no jantar. Eles sempre fazem suas refeições em uma mesa redonda. A partir de certo dia, decidem mudar de lugar diariamente, tanto no almoço como no jantar. Para que o propósito seja alcançado, serão necessários, então vamos completar aí a frase, quantos dias serão necessários para que esses 8 professores tomem as refeições juntos? E todas as vezes eles vão trocar de ordem entre eles. Como eles estão ao redor de uma mesa, já sei que vai se tratar de uma permutação circular. Então vamos resolver? Pensem comigo. Temos uma permutação de 8 pessoas em torno de uma mesa circular. Portanto, eu já consigo verificar que esse problema vai trabalhar uma permutação circular. Bacana. Já sei então o que é que eu vou fazer. Vou fazer uma permutação circular de 8. Pela fórmula que nós acabamos de estudar, eu vou ter 8 menos 1 fatorial. 8 menos 1 fatorial vai dar 7 fatorial. Aí vamos fazer um esforço e lembrar de fatoriais. 7 fatorial, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vai dar um total de 5.040. Então eles podem se organizar de 5.040 maneiras diferentes. Cuidado, não vai sair marcando aí letra D ainda. A pergunta é de quantos dias eles precisam, não de quantas maneiras eles podem se organizar. Como eles vão se organizar a cada dia 2 vezes, uma vez para o almoço e outra vez para o jantar, então eu vou precisar da metade de 5.040 de dias para que eles possam então permutar de todas as formas possíveis. Tá? A minha conta vai ficar completa quando eu dividir 5.040 por 2, que vai dar um total de 2.520 dias. Então serão necessários 2.520 dias para que os 8 professores consigam executar aí todas as permutações possíveis entre eles. Por isso a alternativa adequada dessa questão é a letra E. Vocês perceberam uma coisa super interessante nesse problema? Não precisou ele dizer que era uma permutação circular.
Precisou apenas que nós, na leitura do enunciado, identificássemos que era uma permutação circular. Observe que se fosse uma organização numa fila, nós teríamos uma permutação simples. E a conta seria 8 fatorial. Ia dar 8 vezes esse valor aí. Não é o nosso caso. Tranquilo? Bacana? Show! Galerinha Estúdio, continua aí ligado que a gente tem mais questões para a gente verificar aí de boa maneira a melhor forma de resolver questões de permutação circular. Então vamos para mais uma. Questão número 2. Um grupo constituído por 4 mulheres e 4 homens devem ocupar as 8 cadeiras dispostas ao redor de uma mesa circular. O grupo deve se acomodar de modo que cada homem sente entre 2 mulheres. João e Maria estão nesse grupo de pessoas. Entretanto, por motivos de ordem estritamente pessoal, não podem sentar-se lado a lado. 2 acomodações das pessoas ao redor da mesa são consideradas diferentes quando pelo menos uma das pessoas não tem o mesmo vizinho à direita, nas 2 acomodações. O número de diferentes acomodações possíveis dessas 8 pessoas ao redor da mesa circular é, nesse problema que tem um enunciado até um pouquinho maior, a gente tem que tomar cuidado. Tenho 4 mulheres e 4 homens e quero fazer com que um homem fique sempre entre 2 mulheres. Como a quantidade de homens e de mulheres é a mesma, eu já consigo prever para você aí que nós teremos nesse caso, pessoal, permutação intercalada entre homens e mulheres. E vai ser uma permutação circular porque eles estão ao redor de uma mesa. Então vamos ver como fica aí o nosso problema? Vamos lá. A nossa resolução ela vai começar então identificando que homens e mulheres devem ficar intercalados. Vamos começar porque não vai dar problema para a gente. Quem não vai dar problema para a gente? As mulheres. Veja que aí a restrição está com o João e a Maria. Vamos deixar o João como sendo a pessoa que vai nos dar aí o problema. Então vamos começar dispondo as 4 mulheres em um círculo. Veja que eu estou desenhando aí para você o círculo e já coloquei as 4 mulheres. Já deixei espaços entre elas. Como as 4 mulheres estão formando o círculo, eu tenho uma permutação circular entre elas 4. Permutação circular de 4 mulheres, 4 menos 1 dá 3 fatorial. Então eu tenho 6 maneiras de colocar essas 3 mulheres nessa mesa. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou dispor os homens no mesmo círculo. Entre os homens tem um que vai me dar problema. Quem é? O João. Ele não deve ficar perto da Maria. Sem perda de generalidade, escolha uma dessas 4 mocinhas para ser a Maria. Vamos supor então que a Maria seja essa que eu indiquei pelo nome. Observe que o João não pode estar do lado dela. Então o João estará naquela posição em que apareceu o menininho ou poderia estar nessa segunda posição. Então eu tenho 2 maneiras para colocar o João entre 2 mulheres que não seja próximo a Maria. Então o João tem 2 formas de ser colocado. Supondo que ele ficou sem perda de generalidade na posição ali superior, aonde eu coloquei o nome João, eu tenho os outros 3 homens nesse círculo podendo permutar entre eles. Só que agora não é mais uma permutação circular, porque o círculo já está formado. Então os 3 homens podem trocar de lugar entre eles com uma permutação simples. Então os outros 3 permutam entre si tranquilamente. Permutação de 3 fatorial, tenho 6 maneiras. Agora vamos juntar tudo numa resolução só. Vamos juntar tudo numa conta só. Como vai ficar aí? Vai ficar o seguinte. Vou colocar as mulheres e em matemática, principalmente análise combinatória e probabilidade, significa multiplicar. Vou dispor o João e vou dispor os 3 colegas. Então eu vou ter 6 vezes 2 vezes 6. O primeiro 6, as mulheres que vão se organizar. O segundo 6 que aparecem aí vai ser a permutação dos 3 homens. E o 2 que eu tenho nessa conta, a disposição que o João poderia ficar, os 2 lugares que ele poderia ocupar. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 6, 72. Então nós temos 72 maneiras. A alternativa adequada então para a questão, a letra D de danado. Tranquilo, né, pessoal? Show! Para a gente fechar essa aula e você ficar por dentro de permutação circular, não ter mais dúvida nunca mais, a gente tem uma questão número 3. E aí na questão número 3 diz o seguinte: 2 meninos e 3 meninas formarão uma roda dando-se as mãos.
de quantos módulos diferentes poderão formar a roda, de modo que os dois meninos não fiquem juntos. Agora eu quero o contrário, os meninos não devem ficar juntos. Ao todo eu tenho 5 pessoas. As meninas não tem problema algum. Agora os meninos é que eu não quero juntos. Aí cuidado, que é que eu não falei que tem que intercalar. Pode ter mulheres juntas? Pode. O que eu não quero são os meninos juntos. Então vamos lá, resolução. Vamos contar de quantas maneiras eu posso formar o círculo, a roda, com todos eles. Como são 5 crianças, então uma permutação circular de 5, que dá um total de 4 fatorial pela nossa fórmula, 5 menos 1, que dá 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24 maneiras. Show! Só que eu contando essas 24 maneiras, estou contabilizando também as vezes que os meninos ficaram juntos. E eu não quero isso. Não em matemática é subtrair. Eu vou retirar dessas 24 maneiras o que eu não quero. Então eu vou agora contar as vezes que eles ficaram juntos, para eu retirar essas vezes. Se eu vou considerar os meninos juntos, lembrem que em permutação juntos significa um só. Aquela linha pontilhada ligando os dois vai considerar como se os 2 meninos fossem uma pessoa só. Então tem as 3 meninas, mais os 2 meninos como um só, uma permutação circular de 4. Os 2 que estão juntos podem trocar de lugar entre si. Por isso que tem uma permutação de 2, porque pode ser um à esquerda, o outro à direita, ou eles podem trocar as posições entre si. Então eu tenho PC, permutação circular de 4, 4 menos 1 dá 3 fatorial, P2, 2 fatorial. Fazendo a continha, 12 maneiras deles ficarem juntos. Se do total eu retirar as vezes que eles ficaram juntos, o que é que vai sobrar para a gente? As 12 maneiras em que eles não ficaram juntos. Tranquilo? Ficou ligado? Ficou esperto? Então aí a alternativa adequada vai ser a letra B. Temos 12 maneiras para fazer essa organização. Bacana, pessoal? Essa foi a aula de hoje com o professor Abraão, matemática, permutação circular. Nós somos o estúdio e estamos com você nos vestibulares.